Meus amores do 7º ou do 8º ano, que estamos passando aí por razão, vimos porcentagem e agora vamos falar de proporção, tá bom? Um assunto assim que eu amo, que eu gosto e é fácil, gente. Fácil. Espero que fique fácil pra vocês, tá? Espero que vocês tirem todas as dúvidas possíveis e volta o vídeo, me pergunta, tá? Tô sempre aí disponível para plantão de dúvidas, é que a maioria não aparece, né? Tá todo mundo sabendo de tudo. Mas, ó, proporção. Só lembrando daquela história do Sucumagari da outra aula de razão. Quem não assistiu vai ver, porque senão você não vai entender nada. Lembra que eu dei o exemplo do Sucumagari? Que ele geralmente vem concentrado numa caixinha ou ele vem na garrafinha PET, né? De plástico. Lembra que na aula passada que eu falei que para eu preparar o suco, para ele ficar gostoso, eu tinha que usar 1 copo de maguari e diluir em 5 de água, né? Isso aqui virou uma razão, que era uma comparação entre as duas medidas, né? Então, quando eu tenho uma medida, uma coisa que eu medi, e eu vou comparar com outra, seja medidas de mesma espécie, tipo altura e altura, aqui são medidas diferentes, copo, quantidade de copo e água, né? Objeto e volume. Mas, às vezes você vai comparar velocidade com tempo, dias com pessoas, com ônibus, com transporte, enfim, coisas que você está medindo. Essas coisas que vocês estão medindo chamam-se, a gente chama em matemática de grandeza. Grandeza é tudo mensurável. O que é mensurável? Que eu posso medir. Grandeza em matemática não é uma coisa grande. É uma coisa que eu posso medir. Então, uma grandeza é altura, volume, massa, peso, largura. Tá vendo? São coisas, é o nome das coisas que eu vou medir, né? Velocidade, tempo, capacidade, força, aceleração. Ih, poderia ficar aqui até amanhã falando. Mas tudo que eu estou medindo, e se eu comparar, é a razão, né? Lembrou? Isso aqui, se eu colocar em uma divisão, uma grandeza dividida pela outra, uma medida pela outra, se chama razão. Não é mais fração. Fração é outra coisa. Razão é diferente. Eu falei no outro vídeo a importância de você entender o que é fração e razão. Aqui em cima, ó, essas duas partes da razão representam alguma coisa. São duas medidas que eu estou comparando. E eu posso deixar em fração simplificada ou não, na forma fracionária. Agora, a fração em si representa um pedaço de um todo. É um contexto bem diferente, então não misturem, gente. Razão é uma coisa e fração é outra. Mas falando de razão, por quê? Porque agora vai o que interessa. Por que a gente compara as coisas? A gente compara as coisas para que a gente possa usar essa razão como guia para eu descobrir outras. Como guia. Por exemplo, agora, eu sei que para eu preparar um bom suquinho, 5 copos de água geralmente é 1 litro. Um copo americano é 200 ml. Então, ó, para um copo de maguari eu preciso de 1 litro de água ou 5 copos de água. Agora, e se eu tiver 20 copos de água? Quanto de maguari eu vou colocar? Eu vou colocar um copo só? Isso aqui vai ficar uma água suja, horrível. Mais água do que suco. Não adianta. Tá vendo que tem que ter a medida certa? Tá vendo que isso não é fração? Isso é razão. Então, ó, essa medida guia tem que estar do mesmo jeito que essa. Tem que estar do mesmo
padrão que essa. Porque se eu mudar o padrão, se eu distorcer as coisas, o suco vai ficar uma porcaria. E eu posso fazer outra pergunta também. E se eu tenho 3 copinhos? Se eu quero fazer mais suco pra gente, quanto de água eu vou colocar? Eu não posso colocar o que eu quiser. A instrução do fabricante era essa. Eu tenho que seguir essa instrução guia. Então, a razão geralmente é um guia para você descobrir um padrão para coisas que vão aumentar ou diminuir. Quando uma coisa cresce num padrão ou diminui num padrão, e esse padrão é essa razão guia, ó, razão guia, eu chamo ela de guia. Os livros não chamam assim, mas para você entender. Quando a coisa cresce num padrão, o conceito está ligado a quando alguém cresce num padrão e diminui, ele cresceu proporcionalmente. Daí que vem essa palavra. Então, o que é uma proporção? É quando eu tenho uma razão guia e eu vou crescer ou diminuir, vou descobrir uma outra medida que está faltando, sendo que este padrão vai ser igual ao final. Vai manter o mesmo nível de suco gostosinho. Se esse padrão tem que ser igual ao final, uma razão igual a outra se chama proporção. Ó, e eu estou crescendo aqui, né? Vou crescer, eu vou aumentar. Se eu vou aumentar alguma medida, ela vai aumentar na mesma razão. Vai aumentar na mesma proporção. Isso é lindo. Você entendendo razão, você vai entender qualquer coisa de aumento proporcional, diminuição proporcional, porque as coisas estão crescendo num padrão e diminuindo num padrão. E esse padrão quem é? A razão guia, seja ela quem for, se for uma fração ou um número decimal. Como que eu calculo isso? A gente faz, você poderia já, isso aqui é uma equação, ó, virou uma equação, uma fração igual a outra, porque isso aqui, o desconhecido, eu vou colocar o nome de x, tá? Isso aqui, muitos vão falar assim, faz MMC. Não vamos fazer MMC, não. Vou mostrar para vocês, ó, existe um negócio chamado, eu já tinha mostrado, mas eu vou relembrar. A multiplicação em cruz aqui é o conceito do chamado propriedade fundamental da proporção, o que eu chamo de PFP, propriedade fundamental da proporção ou princípio fundamental da proporção, PFP. O que é o PFP? Multiplicar em cruz, né? Por quê? Se eu multiplicar esse vezes esse, vai ser a mesma medida que esse vezes esse, ou vice-versa. Então, vamos fazer 5 vezes x, 5x. 1 vezes 20 é 20. O x aqui vai ser 20 dividido por 5, que é 4. O x era quem? Quantidades de copos Maguari. Então, copos, eu vou precisar de 4 copos Maguari. E uma coisa, quando você for montar a proporção, você tem que ter o cuidado de... O número de cima é a quantidade de copos nesse caso. E o número de baixo é água. Então, na medida que eu vou precisar descobrir, eu tenho que manter esse mesmo padrão. A quantidade de copos Maguari, se eu sei ou não, em cima, no mesmo lugar. Você viu que eu coloquei? Ó, MM. E embaixo água. H2O, H2O. Você não pode montar a outra e inverter, botar o M embaixo. A não ser que você queira descobrir. Mas aqui o que estava faltando era o copo para diluir. Maguari. Então, se eu coloquei Maguari em cima, fica em cima. Se eu coloquei Maguari embaixo, fica embaixo. Se eu coloquei água em cima, fica em cima. Você quer inverter, deixar a água em cima, a razão, inverter a razão? Não tem problema, porque se você inverter a razão, a interpretação muda. Aqui está 1 para 5. De Maguari para água, 1 para 5. Agora, de água para o Maguari. A cada 1 litro de água, um copo de Maguari. Se eu inverter. Só muda a interpretação. Mas na hora do cálculo, se eu inverter,
cada linha dessa, ó, é uma grandeza, é uma coisa medível, palpável. Não posso inverter só porque eu quero, tá? Então, o que eu descobri? Este X, isso que estava faltando era, né, copos Maguari. Então, aqui, se eu botar 20 copos de água, eu preciso de 4 copos de Maguari para o suco ficar show de bola. Último exemplo. Aqui, já sei que vai crescer, vai mudar a medida, então esse padrão tem que ser igual a esse, né? Então, vamos fazer PFP. Vou montar a razão, a proporção, né? Isso aqui é uma proporção, e vou botar o X aqui embaixo. E existem proporções que podem ser infinitas. Eu posso colocar igual a outra razão aqui, outra razão, outra razão, outra razão. Tudo igual, né? Então, proporção, você só conhece quando são duas razões, né? Mas pode existir mais, tá? Então, aqui é fácil, ó. 1 vezes x. X, 5 vezes 3 é 15. Esse 15 era o quê? Estava faltando aqui. O que que era isso? Água. 15 copos d'água. Então, a água fica embaixo, Maguari fica em cima nessa situação. Então, quando você for montar, cuidado. Monta no lugar certo. Pega a razão guia. E do outro lado, você coloca o que é em cima, coloca em cima. O que é embaixo, coloca embaixo. Tá bom? Então, o que está faltando aqui? Se eu botar 3 Maguari, eu vou colocar 15 copos de água. Isso não é difícil, né, gente? Então, isso que é proporção. É quando eu tenho uma razão igual a outra, indicando que eu vou precisar de outra medida que cresceu ou diminuiu nesse padrão. Tá bom? Deixa eu mostrar mais uma coisa.